Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 23, nós lemos. E dizia-lhe: Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles que meu Pai o tem preparado. Cruzes que precisamos carregar. Cruz do preparo. Quando nós olhamos para esse texto, você vai perceber que esses dois discípulos, no qual está conversando com Jesus e pedindo para o Senhor para estar ao lado dele no grande dia, em que quando todos estivermos lá na sua glória, era Tiago e João. Eles queriam estar ao lado de Jesus, um lado à direita, o outro lado à esquerda. Sabe, eles queriam muito estar sentado com o Senhor, quando Jesus estivesse na sua glória, mas o que eles não sabiam, que para isto acontecer, eles precisavam beber o cálice, conforme o Senhor disse. Só quem consegue beber deste cálice é quem consegue chegar lá. E este cálice significa enfrentar as perseguições, o abandono, as lutas, as tribulações do dia a dia. Só estas dificuldades que nós vamos vivendo no nosso dia a dia e superando cada uma delas, elas nos permitem que estejamos preparados. Em outra oportunidade, os discípulos tentaram aqui expulsar demônios da vida de um menino, de um garoto. E eles ficaram ali, talvez a Bíblia não diz quanto tempo eles ficaram ali nessa luta, mandando os demônios saírem, botaram a mão na cabeça, e expulsaram, mas não aconteceu nada. Os demônios permaneceram na vida desse menino. Até que Jesus observa aquela cena, ele vê aquela angústia do pai, esperando que o seu filho, conforme o pai disse, ora era lançado no fogo, ora era lançado na água. Ele já estava sofrendo com esse menino há muito tempo, a multidão cercando, a curiosidade era grande, e Jesus percebe naquele momento a vergonha que os discípulos estavam passando diante de todos ali, aquela multidão assistindo uma cena infelizmente lamentável. E quando Jesus percebe tudo isso, não apenas a vergonha, a decepção, a frustração dos discípulos por não conseguir expulsar aqueles demônios, Jesus também observa o pai. Jesus olha para o menino caído no chão, os demônios ali ainda atuando na vida dele. Jesus percebe uma multidão curiosa tentando entender o porquê que eles não conseguiram. E aí Jesus, no capítulo 17, e o versículo 21 de Mateus, ele diz: Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. A oração eles já tinham feito, mas quando Jesus diz e o jejum, significava, irmãos, que eles não estavam preparados para aquele momento. A partir daquela situação, eles entenderam que para fazer a obra de Deus não pode ser de qualquer jeito, despreparado pela emoção. A obra de Deus precisa ter um preparo. Não é apenas um preparo teológico, intelectual. Esses preparos são bons, eles são necessários, eles acrescentam muito na vida de um servo e de uma serva de Deus. Mas o preparo espiritual, a busca na oração, o relacionamento com Deus, o jejum, tudo isto compõe, faz parte da vida de quem quer estar preparado, porque sem este preparo, não temos dúvidas que também ficaremos frustrados pelo meio do caminho. Então esta é uma cruz que nós não podemos abrir mão dela, nós não podemos ignorá-la, não podemos deixá-la de lado. Quantas pessoas são tão preparadas em tanta coisa, mas quando chega nesta hora da espiritualidade, da unção, da autoridade espiritual, esta cruz faltou. Que a gente, em nome de Jesus, não abra mão dela,
Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a carregarmos com a gente a cruz do preparo. É pesado, não é fácil, mas vale a pena e funciona. Em nome de Jesus. Amém.